Queria cumprimentar os irmãos que estão presentes e os irmãos que estão assistindo nesse momento ao vivo pela internet, e já também todos os que vão assistir durante a semana, vai ficar no Facebook, vai ficar no site da igreja. Então, você que vai assistir o culto durante a semana, desde já também que Deus te abençoe. Pai querido, muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade que Tu nos dá de ouvirmos a Tua palavra, de louvarmos o Teu nome com cânticos, com orações, de contribuirmos para a Tua obra. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade que Tu nos dá de Te servirmos, de Te adorarmos. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tens nos sustentado pela Tua graça, pela Tua providência, e queremos nesta hora louvar o Teu nome por isso. Queremos pedir que Tu abençoe as ofertas, os dízimos, os ofertantes, os dizimistas, e o dinheiro que vai ser usado também para ajudar pessoas nesses tempos difíceis de pandemia. Queria pedir que Tu abençoes agora, ó Deus, a mensagem, para que ela fale aos nossos corações. Fica conosco nesta hora, Senhor, e Teu Espírito Santo nos ilumine a todos, para que a mensagem possa transformar as nossas vidas, permitindo que nós Te sirvamos mais e melhor, e como Tu queres ser servido. É assim que nós oramos no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados, vamos abrir nossas Bíblias, você que está em casa também, no livro de Miqueias. Miqueias, lá no capítulo 6. Nós que lemos a Bíblia, terminamos nos afeiçoando mais a alguns textos, alguns livros, e isso é normal. Alguns textos se tornam caros, queridos para nós, alguns livros da Bíblia. É assim, o meu carinho especial pelo livro de Tiago, lá no Novo Testamento, e o meu carinho especial pelo livro de Miqueias, no Antigo Testamento. Profeta Miqueias, que quer dizer quem é como Deus, isso quer dizer a palavra Miqueias. Ele profetizou no tempo do profeta Isaías, 742 a 586 antes de Cristo. Profetizou, portanto, entre 600 e 700 anos antes de Cristo, por 56 anos em Jerusalém, e ele profetizou em 3 momentos, e o livro é a compilação desses 3 momentos proféticos, que foram em tempos diferentes, e depois ele compilou isso, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e o propósito era chamar a atenção da tribo de Judá, do povo que estava em Jerusalém, enfim, de todo o povo de Deus ao arrependimento, ao fortalecimento da sua fé, da esperança em Deus, pois havia uma crise que Deus mesmo estava permitindo que houvesse. Então você já vai associar com a pandemia que nós estamos vivendo. A crise lá na época era com a Assíria, e logo o povo, inclusive, seria levado cativo para a Babilônia. Então, ao mesmo tempo que Miqueias dizia para o povo que devia se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, ele anunciava o julgamento de Deus e a esperança em Deus das promessas de restauração e salvação. No capítulo 5 inteiro do livro de Miqueias, ele profetiza sobre a vinda do Messias, o Cristo. E o evangelista Mateus narra que Jesus cita, no capítulo 2, versículo 6, Miqueias 5:2, né? Que foi uma das promessas cumpridas em Cristo e que estava aqui no livro de Miqueias, né? Então, é um livrinho muito especial. Se você não leu ainda, leia. Hoje eu vou ler capítulo 6, versículos 6 a 8, que é um dos textos áureos, um dos textos importantes, um daqueles textos que são pensados, chamados textos de ouro da palavra de Deus. Esse textozinho é tão importante que Jesus usou essas 3 coisas que nós vamos ver aqui, lá no início do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, e nós vamos até ver como Jesus usou. Jesus usou muito o livro de Miqueias, ele se referia muito a Miqueias. Então veja lá,
Miqueias capítulo 6, versículos 6 a 8. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante de Deus com holocaustos, com sacrifícios de bezerros de um ano? Será que o Senhor se agrada de milhares de carneiros ou com 10.000 ribeiros de azeite? Darei ao Senhor o primogênito em sacrifício pela minha transgressão? Darei ao Senhor o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Então veja que aqui Deus está inspirando o profeta e falando pela pena do profeta, pela voz do profeta, e inscrevendo nas tábuas da lei um momento muito importante para a nossa vida cristã. E a pergunta que vai sendo feita é: do que Deus se agradará de mim? O que eu posso oferecer a Deus que o agrade? Ou que aplaque a sua justiça, ou que permita com que Ele me abençoe. O que eu posso dar para Deus? E ele cita aqui coisas que, se você contextualizar, trouxer para os nossos dias, são coisas caríssimas do ponto de vista material, ou caríssimas do ponto de vista pessoal, emocional, afetivo. Né? Ele diz: olha, eu vou dar ao Senhor bezerros de um ano, eu vou dar ao Senhor milhares de carneiros, coisas caras, coisas que eram muito caras para a sociedade da época, se alimentavam disso. Né? Eu vou dar ao Senhor o meu primogênito, filho primeiro. Eu vou oferecer o meu filho a Deus, para que eu possa agradar ao Senhor, para que eu possa receber de Deus o favor que Ele tem para a minha vida. Eu vou dar ao Senhor o meu próprio corpo, para o pecado da minha alma, para o perdão de Deus. Mas aí vem o texto que eu quero que você guarde, que eu quero que você grave, que eu quero que você anote na sua Bíblia, você que está em casa. E preste atenção, porque aqui Miqueias deixa claro que não é ele que está falando, não é ele que está dizendo, não é o profeta que está informando ao povo de Deus o que é que Deus quer, o que é que agrada a Deus, o que é que Deus aceita. Versículo 8: Deus mesmo já te disse o que é bom e o que Ele pede de você. E aí vem: que pratique a justiça. Pratiques a justiça, que ames a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Então aqui, queridos, nós temos 3 coisas que não importa o tempo que nós estamos vivendo. Se de tristeza, de luto, de dor, de doença, ou se de fartura, de bênção, de alegria, de saúde. Se tempo de pandemia, de incerteza, de medo, ou se tempo de tranquilidade, de paz. Deus quer que em qualquer tempo, os seus filhos, os seus servos, feitos assim em Cristo, a sua igreja, pratique a justiça. Vamos ver o que isso significa. Ame a misericórdia e ande humildemente com Ele. É o que Jesus disse lá. Eu vou ler só para você saber como Jesus usou isso de forma bastante clara em Mateus capítulo 5, eu citei muito rapidamente no início da mensagem. É o que Jesus disse que nós devemos fazer e que será feliz, será bem-aventurado, será abençoado quem essas coisas praticar. Então, Mateus, capítulo 5, no início do Sermão do Monte, Jesus diz assim, olha, lá no início do Sermão do Monte, Jesus diz assim: bem-aventurado
Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então aqui Jesus diz que são felizes, são abençoados, são bem-aventurados aqueles que vivem debaixo da misericórdia, que praticam a misericórdia, que amam e praticam a justiça, que são humildes de coração. Ele está se referindo, ele está ecoando esse textozinho pequeno, áureo e fundamental do livro de Miqueias. Vamos rapidamente, queridos, explorar um pouquinho essas três coisas. O que Deus quer de nós? Em primeiro lugar, Deus quer, se quisermos adorá-lo de forma real, verdadeira, honesta, em espírito e verdade, se quisermos ser servos e servas cristãos que realmente andam segundo a vontade de Deus, fazendo o que Deus quer. Primeiro, a primeira coisa que Deus quer é que nós pratiquemos a justiça. Nós não temos tempo de explorar isso com mais profundidade, e o termo nos permitiria 3 entendimentos, ações e visões para as nossas vidas, começando pela ideia da justiça, da própria justiça de Deus. Para você ter uma ideia da importância disso, Jesus, mais uma vez, ecoando Miqueias, diz, no mesmo Sermão do Monte, mais à frente, agora no capítulo 6, versículo 33, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que Deus quer? Que nós pratiquemos a sua justiça. Evidentemente que um dos aspectos da justiça é a própria justiça humana, a justiça dos homens. E um outro aspecto dessa palavra tão importante na Bíblia, na doutrina, é a própria justiça de Deus através de Cristo. E a justificação que ele opera, sendo Cristo o nosso justo juiz. Mas aqui eu queria explorar a ideia de que justiça, e essa é uma terceira possibilidade bastante importante para entendermos o texto, é a própria vontade de Deus. Porque justiça, na tradução da ideia da palavra, é perceber, avaliar e praticar o que está em conformidade com o que é correto, com o que é direito, com o que é certo, com o que é honesto, com o que é bom. Se você for ao dicionário, você vai encontrar essa ideia da palavra justiça, aquilo que é justo, aquilo que está em conformidade com a prática do que é direito, correto, honesto, verdadeiro, bom. E a Bíblia nos ensina que esta é a vontade de Deus. A ideia que está por trás, e tem um pano de fundo interessantíssimo no termo hebraico usado aqui, e na mesma ideia que Jesus nos dá, é que Deus quer que nós busquemos em primeiro lugar o seu reino, a adoração e a vivência que Ele nos dá como igreja nesta terra, olhando para o próprio reino quer de nós, é que nós andemos segundo a sua vontade. O que Deus quer é que nós pratiquemos a sua vontade. E isso não é fácil. O apóstolo Paulo diz que essa é a grande luta que nós vivemos dia a dia. Lá em Gálatas, ele vai falando, capítulo 5, versículos 13 a 25, sobre as obras da carne e o fruto do Espírito Santo, e ele vai falando que essa luta é diária.
entre querer fazer a nossa vontade, a vontade do nosso eu, agradar o nosso ego, e fazer a vontade de Deus. Essa luta é constante, ela é diária. Nós somos naturalmente inclinados, você sabe disso, para não fazer a vontade de Deus. A nossa inclinação para o mal, para as coisas que não agradam a Deus e agradam a nós mesmos, mesmo que desagradem a Deus, ela nos leva a essa luta constante de tentar burlar, não fazer, driblar a palavra de Deus, a vontade de Deus, de contornar, de dizer, olha, depois eu faço, depois eu vejo. Às vezes a gente sabe que está errado, mas a obra da carne, as coisas do eu, do ego, vão tomando conta das nossas mentes e vidas e corações, até porque nós somos bombardeados 24 horas por dia com ideologias, cosmovisões, ideias, filosofias, através de todas as mídias sociais, através da sociedade que nos cerca, por coisas que, na verdade, querem engrandecer o nosso eu, o nosso ego, e não a Deus. Por coisas que são feitas para agradar a nós mesmos, para nos dar prazer, mas não para agradar a Deus. Por isso, e sem que eu possa me alongar muito, eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, para que você leia comigo, Romanos 12, 1 e 2, um texto também, um texto-chave da Bíblia Sagrada, da vida cristã, o que Paulo fala sobre isto. E aqui você tem uma ideia, e depois ainda dá tempo de voltar lá para terminar o item 1, em Gálatas. Você tem uma ideia de como é que nós podemos, todos os dias, nesta luta diária, constante, lembrar que nós precisamos fazer a vontade de Deus. Paulo diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que vocês ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, com o entendimento que vocês oferecem a Ele. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Está aqui. E não vivam conforme os padrões desse mundo. Ali nessa versão está assim: e não vos conformeis com este século. Você sabe qual é a melhor tradução possível para esse texto? É: não tomem a forma. Se conformar é tomar a forma deste século, deste mundo, desta sociedade. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aqui, na minha versão, mas deixem que Deus os transforme pela renovação das suas mentes, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para terminar, o item 1, indo a Gálatas, capítulo 5, eu quero dizer para você que a vontade de Deus, nós a entendemos pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, que a vontade de Deus, nós a conhecemos quando buscamos ao Senhor, em oração, em estudo da Bíblia Sagrada, e quando nós transformamos a nossa mente. Nós operamos aqui uma renovação da nossa mente, da nossa maneira de ver, de pensar e de entender as coisas que estão à nossa volta. E aí, o apóstolo Paulo diz: assim vocês poderão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lá em Gálatas, no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai falando desde o versículo 13, que é fundamental entendermos o amor de Deus, o amor ao próximo, e depois buscarmos viver no Espírito para jamais, versículo 16, satisfazer os desejos da carne. Porque há uma luta diária entre a carne e o Espírito Santo de Deus.
mas os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus já não estão debaixo da lei, das coisas da carne. Ele cita, versículo 19 a 21, quais são as obras da carne. E é disso que nós estamos cercados e influenciados todos os dias. E então, ele fala da vontade de Deus. Ora, a vontade de Deus é o fruto do Espírito Santo. Como é que Deus quer que nós vivamos? Segundo a sua justiça, a sua vontade. E a vontade de Deus, Gálatas 5:22, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, porque contra estas coisas não há lei. Então, se você quer saber qual é a vontade de Deus, leia a Bíblia e você vai entender. Se você tem que tomar decisões na sua vida, ore, procure entender o que Deus pode ter para você de bênção, como é que você pode servir a Deus, como é que você pode andar segundo os padrões, os parâmetros, os paradigmas de Deus, da palavra de Deus. Procure entender que aqui Paulo dá linhas gerais de como é que você pode andar segundo a vontade de Deus. Se você andar em amor, se você andar com a alegria que vem de Deus, da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, se você andar na paz de Cristo, se você andar com toda a paciência, com toda a bondade, se você for fiel ao Senhor, manso de espírito, tiver domínio próprio, você vai procurar conhecer e vai ter a bênção de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em segundo lugar, Miqueias diz que Deus quer que nós amemos a misericórdia. Deus quer que nós amemos a misericórdia. Misericórdia é o que eu quero. Não quero holocaustos, diz Oséias 6:6, escrevendo como Deus falando ao povo, e depois é citado por Jesus Cristo. Jesus Cristo cita Oséias e diz isso, lá em Mateus 12:7. Ah, se vocês soubessem o que quer dizer misericórdia eu quero, e não sacrifícios, e não holocaustos. Né? Deus quer que nós tenhamos um coração compassivo. Deus quer que nós tenhamos um coração que se solidarize com a dor do outro. Deus quer que nós tenhamos compaixão, piedade, atos concretos de amor, de perdão, de clemência, que manifestem a graça de Deus. Isso é misericórdia. Deus quer que nós entendamos a importância da misericórdia. Lamentações de Jeremias 3:22, eu sempre digo que é um dos meus versículos preferidos de toda a Bíblia, nos lembra que as misericórdias do Senhor se renovam nas nossas vidas a cada manhã. E são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Queridos, se nós vivemos diariamente debaixo das misericórdias de Deus, e elas nos sustentam, e são a causa de não sermos consumidos, e Deus é misericordioso a tal ponto que suas misericórdias não têm fim, Deus quer que nós, entendendo isto, internalizando esta verdade, interiorizando esta realidade, nós também a externemos na vida das pessoas que nos cercam. Nós também a vivamos na vida das pessoas que nos cercam. Uma das marcas do cristianismo sempre foi as ações de misericórdia. Um colega meu foi para a China, aliás, ele foi para o Japão, esse foi para o Japão. E ele se encantou com a cultura japonesa, com a tecnologia do Japão. Ele se encantou com a prosperidade material e até com a filosofia budista, shintoísta do japonês. E ele foi ficando mais um pouco ali do que era o previsto pela empresa em que ele foi ali trabalhar, já até encantado com aquilo tudo,
e com aquela tecnologia toda, que é muito maior, mais avançada do que a que nós vivemos no Brasil, e passou um mês ali, e começou a conhecer um pouco mais da cultura japonesa, do japonês, e começou a perceber que havia uma coisa que ele incomodava e que ele não conseguia entender o que era. Ele achou uma igreja cristã no Japão, que é um país dificílimo de evangelizar, e perguntou àquele missionário que lá estava: eu estou vivendo há um mês aqui, mas tem alguma coisa que eu sei o que é, eu sinto, mas não sei definir o que é. Na cultura japonesa, nos japoneses, são educados, são gentis, são atenciosos, tudo é muito organizado, limpo, não tem, a gente nem vê pobre na rua, praticamente, a tecnologia é maravilhosa, mas tem alguma coisa que eu sinto, que eu vejo no trato dia a dia com eles, não sei se porque eu sou brasileiro, não falo a língua bem, que eu sinto que falta, e o pastor disse: eu sei o que é. A cultura japonesa, como de fato as culturas não cristãs, têm muitas qualidades e coisas boas, mas o que você está sentindo é falta de uma palavrinha só: misericórdia. Ele falou: é isso, eles não têm misericórdia. É altíssimo o número de suicídios, um dos maiores do mundo, é altíssimo o número de idosos jogados e colocados para lares ou longe, ou até dispostos a falecer, morrer, que encerraram o seu ciclo de vida. É altíssimo o número de pessoas que passam reto umas pelas outras e nem olham umas para as outras. E ele falou: é isso, eles não olham uns para os outros. Eles não têm misericórdia para ver o sofrimento dos outros, a dor dos outros. É isto. E aí aquele missionário disse para esse conhecido meu: misericórdia é uma das maiores marcas distintivas do cristianismo na história da humanidade. E Deus quer que nós amemos a sua misericórdia, para que nós vivamos misericordiosamente todos os dias, vivendo o perdão, vivendo a mão estendida, vivendo a dor do outro, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram, como diz Paulo. Em terceiro e último lugar, Deus quer que nós andemos humildemente com Ele e em humildade de vida. Humildade é a consciência das próprias limitações, é a consciência de que nós dependemos, de que nós não somos autossuficientes, de que nós necessitamos de Deus e do outro. Humildade é a consciência de que nós não somos melhores e nem superiores a ninguém. Nós não somos melhores do que outros seres humanos que professam outras religiões ou que são ateus, que têm outras opções sexuais, que têm outra raça, cor, etnia, que têm outra condição social. Nós não somos melhores do que ninguém. Sabe por quê? Porque Paulo chega a dizer dele mesmo: miserável homem que sou. Paulo conclui: eu não sou melhor do que ninguém, porque eu só sou o que sou pela graça de Deus. Humildade é sabermos que, queridos, o que nos sustenta não é o nosso dinheiro, o nosso conhecimento acadêmico, a nossa posição social, a nossa cor, nem a nossa religiosidade, ou mesmo o nosso cristianismo. O que nos sustenta é a graça, a misericórdia e o amor de Deus. Por isso, Deus não nos olha como melhores. Não é porque Deus nos salvou que nós somos melhores. Ao contrário, a humildade nos faz lembrar que nós somos até muitas vezes piores. A graça de Deus, o amor de Deus, humildade para saber que nós não somos merecedores de nada
e para vivermos na dependência total e em todas as coisas de Deus. O contrário de humildade é soberba, orgulho, arrogância, autossuficiência, de alguém que acha que é alguma coisa, não sendo nada. A Bíblia diz lá no livro de Tiago que Deus quer que nós nos humilhemos diante dele. Humilhai-vos, isso é ser humilde, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, a seu tempo, vos exalte. Nesse mesmo texto, Tiago diz que Deus resiste aos soberbos, aos que não são humildes. Deus dá a sua graça aos humildes. Deus quer que nós andemos humildemente com Ele, na dependência dEle. Vivamos humildemente as relações pessoais aqui nessa vida e aqui nessa terra. O apóstolo Paulo chega a dizer, olhando para o outro como sendo superior a você mesmo. Estamos terminando. Deus quer. Não é a minha vontade, não é filosofia, não é ideia de ninguém, nem de Miqueias. A Bíblia diz, e Miqueias assim registra, inspirado pelo Espírito Santo, que Deus disse o que é bom e o que Ele quer de você. Deus quer que em todo tempo, em todo momento, em toda situação, você pratique a justiça de Deus. Ou seja, você pratique a vontade de Deus. E faça o que é certo, o que é correto, o que é honesto, o que é direito, o que é santo. Para a honra e glória de Deus. Que você ame a misericórdia. Pratique a misericórdia com amor. E que você ande humildemente com Ele. E assim você pode experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ser bem-aventurado, ser feliz, ser abençoado em tudo que realizar. Amém? Deus nos abençoe, que a palavra simples, direta, desse versículo de ouro da palavra de Deus, Miqueias, capítulo 6, versículo 8, cale profundamente no seu coração, que você se lembre dessa mensagem durante a semana, releia o texto, que você possa assim e dessa forma procurar viver. Amém? Deus abençoe a todos.